Olá, muito bem-vindos ao Sem Edição desta sexta-feira. Hoje a gente conversa com a Vera Magalhães, titular da coluna Radar Online. Tudo bem, Vera? Oi, Graeb, tudo bom? Tudo ótimo. Nós vamos, como sempre fazemos às sextas-feiras, repassar os temas mais importantes da semana. Começando pela eleição de Leonardo Pisciani como líder do PMDB na Câmara. Reeleição, na verdade, né, Vera? Recondução, reeleição. Recondução. Sim. Foi uma vitória do governo, que estava apoiando o Pisciani, uma derrota do Eduardo Cunha, essa interpretação que se tornou mais corrente, né? E é isso mesmo, né? É isso mesmo, mas não garante nada, o governo não garante vida fácil a presidente Dilma Rousseff na Câmara, né? Pisciani foi eleito por pouco mais da metade da bancada, ele teve 37 votos, seu adversário Hugo Mota, apoiado pelo Eduardo Cunha, teve 30. Isso não significa que Dilma vai ter nem mesmo esses 37 votos, porque alguns foram ali de gatos que vieram para votar só na eleição, né? O ministro da Saúde. O ministro da Zika, né? O ministro da Zika foi liberado só para isso, por um dia, como se o Brasil não tivesse outros problemas, que não a eleição do PMDB, né? Então, esse voto já a menos, e 3 secretários do governo e da Prefeitura do Rio também foram enviados a Brasília com essa missão. Então, só aí já são menos 4, ela sai de um apoio de 33 votos do PMDB. Mesmo esses não são garantidos, são pessoas que votaram a favor do governo mediante promessas de emendas, de cargos, e não necessariamente vão votar, por exemplo, numa questão polêmica como a CPMF. Também não é certeza que todos eles sejam contra o impeachment da presidente, vai depender muito da circunstância da época. Então, ela pagou muito caro por um apoio de só metade da bancada, e mesmo esse muito tênue, muito frágil. Agora, vamos olhar do lado do Eduardo Cunha. O que significa o Eduardo Cunha, que no ano passado tinha um controle quase que absoluto dessa bancada? O que significa ele ter perdido esse cabo de guerra, né? Pois é, para ele é uma derrota importante numa semana em que ele teve outras, né? Porque o Supremo se negou a paralisar o processo contra ele no Conselho de Ética. Então, ele aos poucos vai perdendo massa muscular ali, né? Ele está resistindo muito ao cerco que se fecha contra ele, mas ele não é também um gato que tem 7 vidas. Ele vai perdendo um pouco dessa capacidade de resistir. Mesmo assim, ele ainda pode criar problemas para o governo, porque embora ele não tenha feito o líder, e aí sim, numa perda evidente de prestígio dele dentro da bancada, ele ainda tem muitos instrumentos para controlar a pauta da Câmara, para nomear relatores de medidas provisórias, por exemplo, de interesse do governo, e para interferir ali no dia a dia das comissões. Então, ainda tem uma sobrevida chata para o governo. Bom lembrar que o Cunha não é alguém que tem apoiadores só dentro do PMDB. Tem partidos pequenos de dentro da Câmara, o chamado baixo clero, em que ele tem uma grande... tem grande ascendência, tem fãs ali. Sim. Ele, inclusive, está estudando uma manobra para agrupar esses cunhistas numa mesma legenda, tanto os dissidentes do PMDB quanto esses que estão em outras legendas menores, fazer uma espécie de partido do Cunha. É uma manobra arriscada, eu não sei se as pessoas vão querer hipotecar assim o seu destino tão claramente ao dele, mas agora se abre a tal da janela partidária, né? Daqui até ali mais alguns meses, então vai ter uma grande dança das cadeiras de partidos na Câmara. Ele, que é um cara bom, é um enxadrista bom nessa coisa de desenhar apoios, desenhar partidos, está pensando como que é a melhor maneira de reagrupar suas tropas. Ele nega que esteja fazendo isso, mas a gente sabe que está. Então, eu acho que ele ainda não desistiu da guerra, ainda não jogou a toalha, mas sim, perdeu um pouco de estamina essa semana. Exato. E perdeu estamina também a hipótese do impeachment? Essa já vinha perdendo desde o ano passado, né? Quando o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ali as balizas de qual deve ser o rito para julgar o impeachment da presidente Dilma, ele já tirou alguns elementos de força do negócio, como, por exemplo, aquela eleição que tinha escolhido dissidentes do PMDB para integrar a comissão do impeachment, como a decisão de que a Câmara teria um peso maior do que o Senado. No Senado, a Dilma tem um apoio um pouco maior. Decidiu-se que o voto seja secreto. Então, todas essas coisas já tinham tirado um pouco de ovos da cesta do impeachment. Eu acho que a decisão do PMDB dessa semana vai nessa mesma linha. Vai na linha de que a presidente está conseguindo, ainda que minimamente, ainda
que é a base de muito esforço, controlar um pouco a situação na Câmara. Mas sempre o imponderável pode atuar nesses casos, né, Grebe? Porque a gente não sabe o avanço da Lava Jato que vai dar. O próprio TSE está avançando também com o processo de cassação do mandato dela. E a economia também não dá refresco. Exatamente. Nós temos sempre dois fatores externos ao funcionamento da política que acabam reembaralhando as cartas. Reembaralhando as cartas Lava e não Jato, deixando a coisa sepultar de uma vez, né? E economia, que é o segundo tema importante da semana, né? Tivemos um novo rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor's, que foi a primeira agência que nos rebaixou. Exato. Né? E hoje tivemos o ministro Nelson Barbosa, da Fazenda, anunciando novas medidas de corte. Novos números catastróficos. Então, quer dizer, a economia definitivamente não está sob controle, né? Não está, ele deu uma entrevista tentando mostrar que estava, uma entrevista algo confusa sobre essas medidas aí fiscais, novas medidas que o governo está anunciando, anunciou um corte de gastos da casa de 23 bilhões, 23,4 bilhões, e essa história de que se ultrapassar um limite de corte de gastos ali, o governo pode cortar até mesmo o aumento do salário mínimo e tal, uma política que ainda vai precisar ser esmiuçada nos próximos dias, mas que é uma tentativa de conter essa desconfiança generalizada, né? A Standard & Poor's, ao rebaixar de novo, em menos de 6 meses, a nota do Brasil mostra que acha que o governo não está fazendo a lição de casa. Nas justificativas... E foram 2 degrauzinhos, né? Exato. Nas justificativas, eles elencaram de novo questões políticas, porque veem que o governo não tem como fazer avançar a pauta econômica no Congresso. Então, tudo isso está muito interligado e vai ser difícil o governo avançar com as reformas, por exemplo, as mais de fôlego, como a reforma da Previdência. São todas reformas muito difíceis, né? A reforma da Previdência mexe com interesses enormes, né? De várias fatias da população, fatias que têm maneiras de se fazer ouvir, né? Exato. Quer dizer, não é aquela coisa que passa despercebida, né? Não, e principalmente conta com uma oposição ferrenha do PT, Partido da Presidente. Do Partido da Presidente. Essa semana teve uma situação engraçada, porque você abria os jornais, tinha próceres ali da oposição dizendo que até podem apoiar a reforma da Previdência, e tinha o ministro do Trabalho dizendo, olha, a gente não decidiu mexer na idade mínima para aposentadoria, sendo que o governo quer sim mexer, as outras áreas querem sim mexer. Então, você vê que tem uma esquizofrenia no ar, né? Exatamente. Então, não vai ser fácil. São reformas que você tenta fazer quando você está com o máximo de apoio político, né? E não quando você está... Com o mínimo. Com o mínimo, né? Que é o que a presidente tem, né? Então, faz sentido a leitura da Standard & Poor's, né? Faz. Como é que você vai pôr ordem na casa se você não... Não tem apoio político para isso, não exatamente. Não consegue pôr ordem no próprio quarto, né? E o governo teve de rever a expectativa do déficit para esse ano, já tinha previsto um déficit na casa de 1,9% do PIB e aumentou para 2,9%. O crescimento, aliás, queda da economia no ano passado foi revista também para pior. Então, os números só se deterioram, não tem uma perspectiva boa. O PIB encolheu 4,08%, mais de 4% no ano passado. E esse número, essa previsão de déficit, também, digamos que é otimista em relação àquilo que a maioria dos analistas já prevêem, né? Que estão falando de 3,5%, né? Então, não teremos um ano fácil pela frente. E nessa outra frente que impacta aí a vida política do governo, também teve novidades essa semana, né, na Lava Jato. Pois é. Vera, queria que você acompanhou bem, eu vi que você fez uma cobertura bem intensa, você ficou prestando atenção nesse assunto ao longo do dia no radar. Explica pra gente qual foi a lógica da soltura do Delcídio Amaral. Nossa, agora você já tá me pedindo coisas difíceis. Já é demais pedir isso. Não, dá para explicar dentro das balizas ali que o ministro Teori Zavascki usou para justificar a decisão. Ele disse que as premissas que justificavam uma prisão preventiva já tinham se esgotado. Ele já não podia interferir na delação do Nestor Cerveró, porque ele já concluiu o seu processo de delação. Vamos relembrar só um pouquinho, né? Sim, recuperar o histórico, né?
senador petista Delcídio Amaral foi preso você se lembra da... Foi preso em novembro, se eu não me engano, dia 25 ou 26, não vou lembrar. Preciso o dia, vamos lembrar do meio mais ou menos, por causa de gravações feitas pelo filho do Nestor Cerveró, que mostravam que o Delcídio poderia estar tramando ali uma grande... tramando a fuga do Cerveró para que ele não fechasse justamente essa delação. Fuga do Cerveró, ele falava inclusive em apoio financeiro para essa fuga, falava em rotas para essa fuga, falava que o banqueiro André Esteves do BTG Pactual ajudaria, o que depois ele mesmo... desmentiu, ele disse que estava só blefando e tal, disse que tinha contatos ali no Supremo que garantiriam uma vida mais fácil para o Cerveró. Enfim... Mas, enfim, espremendo toda essa trama, né? O motivo da prisão foi a ideia de que ele poderia obstruir as investigações. Exato. Certo? Uma vez que o Cerveró fechou realmente uma delação e já terminou esses depoimentos... e não fugiu, enfim, o Theory entendeu que uma dessas premissas da prisão preventiva já estava cumprida. A outra coisa é que a denúncia já foi oferecida, então também não se justificaria mantê-lo em prisão preventiva. O que ficou mais difícil de entender foi uma nuance ali da decisão do ministro, segundo a qual... o Delcídio não vai precisar usar a tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar dele é só quando tiver de folga ou quando tiver voltado do Senado. Então, ele pode exercer o mandato de senador. É, no mínimo, esquisito que uma pessoa denunciada pelo Ministério Público com ação no Supremo Tribunal Federal possa legislar no país durante o dia, né? Mas não será exatamente o primeiro caso de... Pois é, mas será Quer dizer, mais assim, com exatamente essas características, porque ele já tendo sido preso, sair da prisão e voltar direto para o Senado, me parece um pouco estranho. Alguns dos empreiteiros, por exemplo, que são soltos depois de fechar a delação premiada, têm que ficar com a tornozeleira, muitos são proibidos de voltar a exercer o comando das empresas sob pena de obstruírem as investigações. Ele no Senado, com livre acesso ali a toda... a possibilidade do processo legislativo, os documentos que ele tem lá, eu acho um pouco estranho, mas talvez o ministro venha explicar depois. Houve aí uma notícia de que ele teria fechado um acordo de delação premiada, por hora, tanto o Ministério Público quanto a defesa dele negam. Negam, não confirmam essa... Não é nem que não confirmam, é que negam mesmo, podem estar mentindo, mas a gente falou tanto com o advogado dele, quanto com assessores de Rodrigo Janot, e todos eles estão negando. Pode ser que estejam fazendo isso porque ainda tem algum detalhe para acertar, para evitar que pressões políticas impeçam o fechamento da delação. Isso já foi feito em outros casos, em que os delatores realmente estavam fechando a colaboração para evitar que houvesse pressão, as pessoas negavam no começo e depois, de homologada, que se confirmava. Isso pode perfeitamente estar acontecendo, ainda mais porque um dos advogados do Delcídio é o advogado Figueiredo Basto, que é considerado um dos especialistas em delação. Foi ele que fez a delação do Paulo Roberto Costa e do Alberto Youssef, pelo menos. E como é que fica a situação do Delcídio no PT, hein? Ele está suspenso do partido, por enquanto, e pode vir a ser expulso. Ele não teve nenhum apoio do PT quando da sua prisão, e, pelo contrário, o partido fez uma nota meio jogando ele aos leões, o Lula também o criticou. Ele chegou a mandar vários recados para o partido de que não o abandonasse. Aparentemente não foi ouvido. Não surtiram efeito esses recados, né? Mas nos últimos tempos andou tendo ali uma comitiva de senadores do PT à prisão para visitá-lo e tal. Eu não sei se, a gente não sabe se nos bastidores foi restabelecida alguma linha ali de contato. Ou se ele é um pote até aqui de mágoa e que vai querer retaliar, que né? Ele é. Agora, a gente não sabe se os bombeiros vão entrar em ação, né? Já houve muitos casos de gente que mandou recados para o PT e teve bombeiros atuando. Marcos Valério, foi lá o Paulo Okamoto e acertou a situação dele, e muitos outros. Então, isso pode estar acontecendo nesse exato momento enquanto a gente está aqui conversando. Mas o Delcídio, até segunda ordem, é um fio desencapado, né? Ele é e ele sabe muita coisa, porque ele presidiu a CPI dos Correios, que foi a que deu origem à denúncia do Mensalão. Ele era líder do governo no Senado, ele conhece muitos dos envolvidos na Lava Jato, ele
ele é íntimo do Nestor Cerveró, ele ajudou nessa nomeação, ele é íntimo do Bunlai, são do mesmo estado. Então, Delcídio, ele pode fazer delações por muitos lados. Ele foi da Petrobras ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, então conhece também o funcionamento da empresa. Pode puxar coisas desde essa época. Ele sabe muita coisa. Se tem alguém que sabe muita coisa, é ele. Muito bem, então teremos uma semana animada. Mais uma, começando agora? Pois é, a gente teve uma mera trégua ali antes do carnaval, mas agora já voltamos com força total. Muito bem. Então é isso. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até a próxima semana com o Sem Edição.